Polícia Civil vai encerrar o inquérito do caso Nelson. Gustavo, ao vivo comigo agora com mais detalhes e a conclusão que a polícia chegou, mesmo sem ter encontrado o corpo do Nelson, é que o inquérito tem que ser encerrado nessa segunda-feira. É isso, Gustavo? Agora ao vivo, primeiro no Balanço Geral. Vamos lá. É isso mesmo, viu, Valentim? Inclusive, ainda hoje, o doutor Heitor vai encaminhar aí para a Justiça a conclusão deste inquérito. Eu vou conversar a partir de agora com o doutor Heitor, delegado responsável aqui de Cravinhos, né, que conduziu toda essa investigação a respeito da morte do Nelson Carreira. Doutor, a principal certeza que o senhor tem é que tudo foi planejado e que realmente todas essas pessoas que a gente vai trazer daqui a pouco, os detalhes, né, de cada uma delas, todas elas participaram, de certa forma, já planejando, né, a morte que iria acontecer do Nelson e realmente aconteceu. Sim, tudo que foi provado durante o inquérito policial demonstra que houve um planejamento muito bem feito, tanto antes do crime, no momento do crime e depois do crime. A riqueza de detalhes, os desdobramentos, a quantidade de pessoas que participaram da dinâmica demonstra que houve um prévio plano, um planejamento para matar o Nelson. O que levou vocês a acreditarem nisso? Você comentou comigo agora há pouco que até celulares foram comprados para eles não trocarem mensagens. Esse é um dos pontos? Sim, os indícios apontam que houve uma contratação de uma detetização. A principal razão dela seria para deixar a empresa vazia no dia dos fatos e também essa questão dos celulares. Os celulares, eles não usaram os próprios celulares para se conversar. Os dois principais criminosos envolvidos nessa trama aí, eles não usaram o celular para conversar, usaram outros celulares previamente cadastrados justamente para dificultar o trabalho da polícia, mas ao mesmo tempo demonstra que houve um planejamento prévio. E a gente vai agora a falar a respeito dos indiciados. São 8 indiciados. Os principais são o Tadeu, né, que já está preso, e o Marlon, que ainda está foragido. Quais os crimes que cada um vai responder? Quais foram as participações do Marlon e do Tadeu? Sim, os dois vão ser indiciados pela prática de homicídio qualificado, juntamente com o crime de ocultação do cadáver e fraude processual. E o Marlon ainda um crime a mais, que é a falsidade ideológica. Por que é a falsidade ideológica? E também quais são as qualificadoras que o senhor apontou, tanto do Tadeu como do Marlon? As qualificadoras são de motivo torpe e também pela impossibilidade de defesa da vítima. A falsidade ideológica em relação ao Marlon se dá no tocante de uma falsificação de uma assinatura em que ele e outro investigado atuaram juntos para fraudar um documento da detetização. E aí, doutor, por que foi por motivo torpe, né, e que possibilitou a defesa da vítima? Né? O que aconteceu dentro deste inquérito que levou a polícia a colocar essas qualificadoras? A do motivo torpe foi em razão do motivo do crime, que foi em razão de divergências no negócio de suplementos alimentares. Tudo indica que o Marlon não estava fazendo a sociedade, muito embora a princípio era uma sociedade entre ele e o Nelson, mas o Marlon não teria aceitado isso, principalmente em relação ao alimento específico, que é o Bariátrico Gold. Existiam divergência na questão de valores, ao que tudo indica o Marlon não aceitava a parceria e o Nelson queria, ficou acordado previamente essa parceria. A questão de possibilitar a defesa da vítima, porque foi algo inesperado lá para o Nelson. Isso, exatamente. Ele foi atraído para lá e tudo indica que ele estava mexendo no celular no momento do crime, ou seja, estava distraído. Doutor, como que fica a questão do Felipe, né, que inclusive foi levado, né, para ajudar nas buscas que foram realizadas lá em Miguelópolis? Ele inclusive está preso, mas deve ser liberado, mas ele também vai responder. Sim, o Felipe vai ser indiciado pela prática dos crimes de fraude processual e ocultação do cadáver. Muito embora possivelmente ele responda em liberdade, ele vai responder por esses dois crimes e ao final do processo, eventualmente, ele pode ser condenado. Em relação a Marcela, conseguiu inclusive um habeas corpus, né, para poder ser liberada da prisão temporária que ela estava. O que acontece com ela e em relação a quais crimes que ela pode responder? Também em liberdade. Ela foi colocada em liberdade em razão de uma decisão do Tribunal de Justiça e ela foi indiciada pela prática do crime de fraude processual. Então ela vai responder por esse crime. Ela deve ficar em liberdade também. Sim, pela decisão do Tribunal de Justiça.
A última pessoa, né, a ser investigada, pelo menos a divulgação pela imprensa, foi em relação ao Murilo, que seria o irmão do Marlon, né? Inclusive ele teria sido identificado com o carro, inclusive do irmão dele, pelas rodovias. O que foi possível investigar e concluir a respeito da participação dele na morte do Nelson? Sim, a gente não tem indício nenhum que ele participou do homicídio. Contudo, ele está sendo indiciado pelos crimes de fraude processual, de ocultação do cadáver, mais o crime de falsidade ideológica. E aí, doutor, a gente tem outras, pelo menos 3 pessoas que vão ser indiciadas, né, completando essas 8 pessoas indiciadas, que são aí os pais do Marlon, o pai e a mãe dele, e também uma outra pessoa, uma testemunha que também teria mentido. Explica um pouquinho por que essas 3 pessoas estão sendo indiciadas. Essas 2 pessoas estão sendo indiciadas pelo crime de favorecimento pessoal, pela ajuda que deram para uma investigada para fugir no dia véspera da expedição do mandado de prisão, e o outro em razão da falso testemunho. Ele mentiu quando as investigações apontam que ele mentiu quando ele prestou depoimento aqui na polícia. Doutor, antes da gente falar um pouco de como tudo aconteceu, como que fica a questão das buscas, né? Chegou até algumas semanas divulgar a possibilidade até da Marinha participar. Como que estão em relação às buscas do corpo do Nelson? Sim, o Corpo de Bombeiros fez uma busca quase hercúlea lá no local por vários dias, inclusive com a presença do Felipe apontando o local em que teria sido jogado o corpo da vítima. Contudo, em razão das peculiaridades, da questão do tempo, da questão da vegetação, por ser um rio muito profundo e o solo ser lodoso, infelizmente não foi possível localizar o corpo da vítima. Então, por isso, os bombeiros paralisaram, suspenderam as buscas, e a gente está aguardando a resposta da Marinha no sentido de se vai poder colaborar ou não pelas buscas do corpo. Aí, se surgir algo novo, poderão ser retomadas as buscas. Mas mesmo o corpo não tendo sido encontrado, é possível confirmar a morte do Nelson e a participação de todas essas pessoas. Exatamente. As provas comprovam, sem sombra de dúvida, a prática do crime de homicídio e até provas periciais, como feita no carro que foi utilizado para transportar a vítima, e até na empresa onde foi praticado o crime, que encontraram vestígios de sangue. E a gente agora só espera a finalização dos laudos periciais, mas a gente não tem dúvida que o crime de homicídio ocorreu. Doutor, explica então como que se deu esse crime, né? Acabado esse inquérito, o que aconteceu? Realmente existiu um planejamento antes? Naquele dia o Nelson foi atraído para lá? Explica como foi a participação, principalmente das pessoas principais nessa história, né? Que são esses 5 principais indiciados. Sim, a gente acredita que houve um planejamento. Por quê? Porque o Marlon e o Nelson teriam entrado em acordo sobre a nova parceria. Inclusive, o Nelson teria mandado algumas máquinas para cá, para Cravinhos, em razão dessa parceria, e eles iam iniciar. Contudo, por que essa parceria? Porque teve uma anterior desavença entre eles sobre a marca Bariatric Gold, em que o Marlon falava que era o proprietário dela porque ele tinha começado a vender produtos com esse nome, e o Nelson entendia que ele era o proprietário porque ele teria registrado essa marca primeiro. Houve um princípio de desentendimento, mas depois chegaram a um acordo e montaram essa parceria. Inclusive o Nelson tendo mandado novas máquinas para cá, para Cravinhos, para essa parceria. Só que, ao que tudo indica, nunca houve uma intenção genuína do Marlon em fazer parceria. A princípio ele não concordava com isso, e a gente entende que é por causa disso que aconteceu o homicídio da vítima, com planejamento em dispensar os funcionários, o Tadeu contratando a detetização para o dia dos fatos, liberando todo mundo. A contratação foi por volta de 9h30, 10 horas da manhã, mas já tinha liberado funcionários um dia antes, na quinta-feira à noite. Então a gente acredita que todo o ambiente foi preparado para a prática do crime de homicídio. Como que se deu esse homicídio lá no dia, né? Quais são os detalhes que vocês concluíram? A gente entende que eles estavam lá no fundo da fábrica, os 3, o Tadeu, o Marlon e o Nelson, a vítima, quando, sem discussão nenhuma, a princípio, quando o Nelson estaria mexendo no celular, ele foi executado pelo Marlon. E aí a ocultação de cadáver, como que aconteceu? Aí com a morte, né, um deles, o Tadeu, saiu para comprar lona e demais equipamentos que foram utilizados para ocultar o corpo da vítima, e depois colocaram o corpo da vítima na caminhonete feita estrada e levaram até, com a chegada do Felipe, levaram até o corpo até Miguelópolis, e o Tadeu levou o carro da vítima até São Paulo. E nisso também
irmão, o Murilo, ele participou de que forma? Após, o Murilo recebeu a detetização na empresa, acompanhou a detetização e pagou por essa detetização, inclusive assinando um documento como sendo o Marlon. E posteriormente, com o término da detetização, ele levou um carro para o seu irmão no trecho entre Ribeirão Preto e Miguelópolis, que eles trocaram de carro para depois cada um voltar num carro diferente. E a Marcela, ela teria somente acompanhado o marido em São Paulo, ou teve algum tipo de participação? Sim, ela foi juntamente com o marido até São Paulo, quando encontraram com o Tadeu lá. Depois disso, houve o descarte de alguns objetos, como o boné da vítima, e posteriormente eles foram até a delegacia encontrar com a família do Nelson, que estava registrando até então o desaparecimento na delegacia. Em meio a tudo isso, é bom lembrar que o local do crime também foi todo higienizado, limpo. Sim, no dia eles limparam o local. No domingo, no final do dia, houve a contratação de um pintor para ir lá para pintar todo o chão, inclusive uma coisa diferente, que o pintor teve que pintar os ralos, que houve um pedido expresso para pintar os ralos do encanamento. Então isso tudo indica que foi a tentativa de sumir com os vestígios do crime. Doutor, o Marlon ainda não foi localizado. O senhor acredita que ele esteja no Brasil ainda? Essa carta que ele divulgou, logo após acontecer o crime, como que isso contribui para as investigações? Em relação ao Marlon, o paradeiro dele, a gente está fazendo diligência, a gente não descarta nenhuma hipótese que ele está no Brasil, que ele teria ido para fora do país. Em relação à carta, a única parte que a gente entende que é verdadeira é a questão quando ele confessa a prática do homicídio. Só que algumas outras coisas a gente já comprovou que ele estaria faltando com a verdade. Por exemplo, ele fala que teria agido sozinho, mas a gente comprovou que teve a questão do Felipe, teve a questão do Tadeu. Então, tirando a exceção da confissão do homicídio, a gente entende que ele mentiu na maior parte da carta. E aí, doutor, inclusive, em relação a tudo que aconteceu, por enquanto, prisões preventivas do Marlon, mesmo ele estando ainda foragido, e do Tadeu. Exatamente. Hoje ainda a gente vai realizar o pedido judiciário da conversão da prisão temporária em preventiva, que é agora a prisão preventiva, uma prisão que não tem mais prazo. Eles vão responder preso durante o processo. Para a gente terminar, inclusive o Valentim tem uma pergunta, vamos recapitular um pouco o que o senhor já até comentou lá atrás a respeito de toda essa perícia que o senhor aguarda. O veículo utilizado para levar o corpo do Nelson, aqui de Cravinhos para Miguelópolis, ele já passou por essa perícia que constatou o sangue, mas o exame de DNA ainda não saiu, não tem ainda certeza que seria o sangue do Nelson, isso? Sim, a investigação aponta que era o sangue do Nelson, só que a gente precisa de uma certeza da questão da perícia de DNA para confirmar essa questão aí, no corpo, no sangue encontrado na caminhonete. Doutor, o Valentim tem uma pergunta agora para o senhor, está lá no estúdio. O Valentim, doutor Heitor, está aqui disponível para responder ao seu questionamento. Olha, primeiro eu quero agradecer o delegado, falando ao vivo aqui com o Balanço Geral. Você sabe que agora o Balanço começa mais cedo, você que está em casa fica sabendo primeiro aqui na tela da Record. Gustavo, rapidinho, 2 perguntas para fechar esse caso que o doutor explicou de uma forma tão brilhante e tão detalhada aqui na abertura do Balanço Geral. Primeiro a saber, você perguntou do Marlon, do paradeiro dele. O advogado do Marlon ainda tem algum tipo de contato com a polícia, alguma tratativa para que ele possa se apresentar ou facilitar aí o trabalho nas investigações? O advogado, pelo menos, tem algum tipo de contato com a polícia? E uma outra pergunta, essa empresa do Marlon, ela tinha muitos funcionários, porque os funcionários foram dispensados aí um dia antes, a gente sempre fala nisso, essa empresa fechada depois do que tudo aconteceu, esses funcionários agora serão indenizados? A mulher do Marlon era sócia, ela deve aí arcar com tudo isso? O que acontece com essas pessoas que dependiam dessa empresa? Aí eram muitas pessoas, eram poucas pessoas, porque muita gente fica perguntando, né? Agora, o que aconteceu com essa fábrica fechada depois de tudo isso, Gustavo? Vamos lá, vou começar pela segunda pergunta, Valentim, inclusive já questionando o doutor Heitor sobre um outro inquérito que está investigando, inclusive, a prática de adulteração no que era produzido lá na indústria
do Marlon e da esposa dele. O Valentim pergunta, né, como que fica a questão das demais pessoas, né? São muitas pessoas empregadas lá naquela indústria, na empresa, e como que fica a partir de agora, né, doutor? Existe algum tipo de indenização para essas pessoas? A empresa pode continuar funcionando normalmente, até com a própria Marcela, que está em liberdade, e a empresa continua sendo investigada por aquele outro inquérito, né, a respeito de adulteração e de falsidade, né, de produtos. Sim, tem um inquérito em curso que está investigando a questão da eventual associação criminosa, a questão da falsificação de alimentos e medicamentos e crimes contra a relação de consumo. Esse inquérito ainda está em curso, a gente está querendo identificar quem são verdadeiramente funcionários e quem não eram funcionários, atuavam como partícipes, como ajudando o núcleo familiar na prática desses crimes. Então a investigação caminha nesses dois sentidos. As empresas não podem continuar em razão da interdição, inclusive os óculos sanitários estão interditados pelos óculos sanitários. Então não poderá ter prosseguimento nessa atividade ilícita, porque onde estava sendo produzidos esses suplementos alimentares e possivelmente medicamentos também, não tem autorização sanitária, não tinha condições totalmente impróprias para questões sanitárias. Isso independente, então, da questão do homicídio do Nelson, a respeito do outro inquérito que está também em andamento e não foi concluído. Exatamente, essa é uma questão independente que não está relacionada com o inquérito do homicídio da vítima Nelson. Outra pergunta do Valentim é em relação aos advogados do Marlon, né? A gente, inclusive, tem informação de que mudou a defesa do Marlon, não é mais o doutor Nathan Castelo Branco, é um outro grupo de advogados. Como que estão as tratativas deles, né, com a Polícia Civil? Eles chegaram a procurar a Polícia Civil está conversando com eles? Sim, recentemente houve uma conversa com os novos advogados, mas era mais para questões processuais, questões do inquérito mesmo, nada de novo, nada de importante, como, por exemplo, um eventual comparecimento, apresentação espontânea do Marlon. Isso não foi tratado com os advogados. Para a gente concluir essa nossa participação aqui no Balanço Geral, doutor Heitor, então, inquérito concluído nesta segunda-feira, e a partir de agora, claro, novidades podem ser incluídas ainda, já que o inquérito vai ser encaminhado aí para a Justiça, para o Ministério Público, mas o senhor acredita que o caso em si, tudo que poderia ter sido levantado, já foi possível aí ter, a partir das dezenas de depoimentos, de testemunhas, de diligências a campo? Sim, ao final de diversas diligências, a gente acredita que sim, todo o caso foi esclarecido, com riqueza, até mesmo com riqueza de detalhes, apesar da tentativa de todos os envolvidos, ou pelo menos da maioria dos envolvidos, em sumir com provas, em atrapalhar o trabalho policial, a gente entende que foram produzidos material probatório suficiente para uma eventual condenação. Claro, se alguém tiver alguma denúncia, né, a partir de agora, até onde está o Marlon, a Polícia Civil está aberta. Exatamente, se alguém quiser denunciar, fique à vontade, a gente conta com o trabalho conjunto juntamente com a população. É isso daí, Valentim. Caso Nelson, caso de grande repercussão nacional, inclusive por ser o empresário da capital de São Paulo, concluído nesta segunda-feira, investigações da Polícia Civil, portanto, 8 pessoas indiciadas, sendo o Tadeu e o Marlon aí, né, os principais responsáveis pela morte do Nelson Carreira, né? O Marlon, então, vai responder por homicídio qualificado, por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima, também ocultação e fraude, e também a falsidade ideológica. Já o Tadeu, homicídio qualificado, ocultação e fraude. E outras pessoas também respondem, né? O Felipe pela ocultação do cadáver, o Murilo também pela ocultação do cadáver, também falsidade ideológica, e além de todas essas pessoas que eu comentei, tem também a Marcela, né, que é a esposa do Marlon aí, que deve responder em liberdade por fraude processual, e tem também 3 pessoas que até então não estavam indicadas aí pela imprensa, 3 pessoas ainda que vão ser indiciadas, totalizando 8 pessoas. O pai e a mãe do Marlon, então, vão ser indiciados por favorecimento pessoal, por terem escondido a Marcela, além, claro, de uma testemunha que teria mentido para a Polícia Civil. Portanto, mais uma fase, mais uma etapa deste caso encerrado nesta segunda-feira, mas claro que devem ter novos desdobramentos, inclusive, né, porque é bom lembrar, o Marlon continua foragido, Valentim. Olha, o Marlon continua foragido e o Nelson ainda não foi encontrado. É um crime que, por enquanto, ainda não tem um corpo, mas a polícia tem a certeza que esse homem foi assassinado e que esse corpo pode ser encontrado ainda ali na região onde o Felipe apontou que teria desovado o corpo do Nelson. Obrigado, Gustavo Batista. Agradeço ao delegado
ao vivo, em primeira mão, com exclusividade, trazendo os detalhes aqui no Balanço Geral. Tem a cara do Marlon, né? Coloca a carona do Marlon aí na tela mais uma vez e o Disque Denúncia, tá? Porque eu vou pedir, tá aí o Tadeu, né? A Marcela, que foi presa e foi solta, o Tadeu também, que colaborou com as investigações, e o Marlon, que é esse aí, ó, que aparece posando de empresário, perto do helicóptero, e está foragido. Até agora não foi encontrado. Se você viu o Marlon em qualquer lugar, 190, 181 ou 197, a polícia está no encalço dele. Qualquer informação é muito bem-vinda, tá?